Amanhã é Dia Mundial da Saúde. Este ano, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, deu início a uma campanha sobre a depressão, que é um transtorno que pode afetar qualquer pessoa, independente de idade, sexo ou condições sociais. Para falar sobre o assunto, está comigo aqui no estúdio a psicóloga Lígia Cavalcante. Bom dia, Lígia. Bom dia, Fabíola. Como é que a gente pode identificar que a pessoa já está passando por um período que não é mais aquela tristeza ou somente sentindo falta de alguma coisa, que aquilo ali já é preocupante? Isso. A tristeza como emoção todos nós temos, né? Muitas vezes a gente acorda como triste por alguma situação que aconteceu, mas a gente percebe que essa tristeza, ela se dissipa, ela é passageira, ela se dissolve, ela passa. O que a gente tem que estar atento em relação à depressão é que essa tristeza, ela se cronifica. E o olhar que a gente tem que ter é que esse sintoma, ele persiste. Não só a tristeza, né? A gente caracterizar um quadro depressivo, a pessoa tem que estar, no mínimo, com 15 dias com sintomas característicos de depressão. É aquela tristeza persistente, aquela falta de vontade de realizar as coisas, falta de desejo, uma desesperança muito grande em relação à vida, né? Dificuldades de sono, dificuldades de apetite, ou você come mais ou come menos, ou dorme demais ou dorme de menos, dificuldades de atenção, dificuldades de memória. E todos esses sintomas, eles terminam sendo incapacitantes. As pessoas terminam com dificuldades funcionais do seu dia a dia. E não é à toa que hoje a depressão é uma das doenças mentais que mais afastam devido ao ambiente de trabalho. É considerada uma doença genética? Ela tem características genéticas, mas ela pode ser desenvolvida por uma questão de uma doença. Eu posso desenvolver um câncer, e aí dentro do câncer existem características que desenvolvem um quadro depressivo, ou uma morte numa família, que é o luto, a dificuldade de lidar com aquela ausência daquela pessoa, dificuldade do luto, não só com morte, mas com separações, né? Questões do dia a dia. Hoje a gente passa por uma crise social muito grande, que é o índice de aumento do desemprego, né? Então a pessoa tem a sua família para ter um sustento, para cuidar, e se depara com situações que é propício para um quadro depressivo. Como é que eu vou fazer para cuidar da minha família? E aí vem novamente a desesperança, porque a depressão, ela é caracterizada pela desesperança. As pessoas não têm esperança. A gente vê muito essa questão da falta de valorização profissional. Isso. Você chega a uma etapa da sua vida e de repente você olha para trás e diz, poxa, tudo que eu fiz, ninguém está valorizando mais. Isso pode culminar também num quadro de depressão? Sim, também, porque você você faz um investimento na sua vida profissional, você faz curso, você investe, e numa crise financeira dessa, então tudo que você investiu é como se assim, tudo que eu investi não está valendo mais. Então aí tem a dificuldade de pensar, que aí vem os pensamentos distorcidos, são os pensamentos negativos, de que o depressivo, ele tem uma característica de pensamento, é que não vai conseguir, que ele não tem condições de realizar. Então, assim, eu já perdi um emprego. E como é que eu vou conseguir outro? Eu não sou mais capaz de realizar o que eu fazia, né? Então, tem alguns pensamentos que são distorcidos, que são limitantes, que limitam as pessoas também a ter a dar um novo passo na vida, né? Adolescente também pode ter depressão? Sim, nós temos alto índice agora de quadros depressivos. Por que isso acontece? Adolescência, né? Aí você vai ver questão familiar, a gente tem que observar isso, como é que está essa estrutura familiar desse adolescente, o que é que está acontecendo, porque a própria adolescência já é uma forma, já é uma transição. É um boom, né, de hormônios ali, de transformações. Que muitas vezes esse adolescente não consegue dar conta da situação. Ao mesmo tempo que ele pode realizar atividades, ele ainda não pode realizar outras, né? Então pode acontecer por essa questão de hormônios, desestrutura familiar, mudanças de cidade. Muitas vezes você sai do seu núcleo social, dos seus colegas, e vai para uma outra cidade que você às vezes não consegue entrar naquele novo ciclo de amizade. Então são várias questões, vários fatores que podem um adolescente desenvolver o quadro depressivo. Aí, quando se detecta todos esses sintomas que você falou, a questão da tristeza persistente e tudo mais, qual o primeiro profissional que a gente deve procurar? Olha, a gente tem que procurar o psicólogo, né, e o psiquiatra. O psicólogo, porque a gente vai ouvir a história desse paciente para tentar entender o que aconteceu para que ele possa ter desenvolvido esses sintomas, né? Alguns quadros depressivos é interessante o uso da medicação, a grande maioria é interessante, que é o antidepressivo, você usar essa medicação,
né? Então, é encaminhado ao psiquiatra para fazer esse trabalho em conjunto, né? Porque muitas vezes, dependendo do quadro da depressão, do grau da depressão, a psicoterapia ela não consegue sozinha ajudar aquela pessoa que está precisando. Então, a medicação ela vai ajudar a normalizar a falta desse hormônio que faz com que persista o quadro depressivo, né? E fazer com que a pessoa tome consciência de algumas coisas. E aí é um trabalho em conjunto, tanto psicólogo como psiquiatra. E aí vai entrar também essa questão da mudança dos hábitos de vida, Com né? certeza. Você procurar, de repente, fazer uma atividade física, em grupos de autoajuda, de meditação, yoga. Isso, que são as terapias alternativas, né? O próprio depressivo, às vezes as pessoas dizem, ela está com preguiça, não quer sair da cama, mas não é a questão da preguiça. É porque, como ela é limitante e ela faz uma falta de energia vital, ela causa uma falta de energia vital, a pessoa não tem condições de sair. Às vezes até um banho é uma dificuldade muito grande para tomar esse banho. Não é porque ela não quer, é porque ela não consegue. Então, quando a medicação ela ajuda, ela atua, né, ajudando no alívio dos sintomas. E aí a gente indica, a meditação é um dos terapias alternativas de fundamental importância, porque a pessoa aprende a respirar, ele entra em contato com a respiração, né, oxigena o cérebro e faz com que os seus pensamentos fiquem mais fluidos, mais fáceis de você senti-los e perceber. Então, a meditação, a yoga, uma caminhada, mudar hábitos de alimentação também é importante, porque alguns alimentos propiciam a que você também fique um pouco mais deprimido, mais depressivo. Então, quando muda a alimentação, ajuda bastante. A gente sabe que depressão não tem cura, né? Não tem cura, ela tem um tratamento. Por isso que quando chega um paciente para mim no consultório, eu deixo claro, né? Eu faço a psicoeducação, explico o que é o transtorno e coloco que se você... É uma parceria, né? Eu estou ali, ele está ali, então nós somos parceiros. Então, a gente quando faz um tratamento bem feito, né, ela demora a ter uma recidiva desse quadro, né? Então, assim, aí eu deixo muito bem claro que não existe uma cura, existe o tratamento e que ele precisa se dedicar a esse tratamento, né, para que haja sucesso nessa melhora do quadro. Ok, Lígia, muito obrigada. Adorei as explicações, foi muito didática você, viu? Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Se Deus quiser.